Oi, Padre Paulo. O conteúdo do nosso seminário é a pesquisação e as pessoas que compõem o nosso trabalho são Catarina, Vitor, José Vitor, no caso, Paulo César, eu, Raíssa e Taline, que na tela deve estar como Luciana Priscila, mas é Taline Gabriele. Enfim, a pesquisação, ela é um método de estudo que ela visa principalmente a prática em vez de os conceitos. E por isso ela é muito importante. Então, próximo slide, por favor. O esboço da apresentação, ele vai ser dividido basicamente entre o conceito da pesquisação, o histórico dela, as vantagens, as desvantagens e suas conexões com o direito. Próximo, por favor. O artigo que a gente usou de base para esse seminário foi esse aí, a pesquisação como metodologia, interseccionalidades como método praxis, rupturas dentro dos paradigmas da ciência moderna que criam espaços de construções analógicas dentro do campo jurídico. Próximo. É isso aí. Bom dia, agora vamos adentrar ao seminário. Para dar início ao conceito, é importante ressaltar o forte viés de participação e de interação que a pesquisação possui. Ela é conceituada justamente por isso, por permitir uma interatividade entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. Também, para contextualizar, eu trouxe o pensamento de dois autores, Keynes e McTaggart. Segundo eles, pesquisação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social, de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas acontecem. A abordagem de uma pesquisação apenas quando ela é colaborativa. A pesquisação ela reforça sempre o impulso democrático e um viés social, e também permite essa cooperação entre as partes. Também, segundo Antônio Carlos Gil, autor brasileiro, o conceito de pesquisação ele vai muito além do objetivo de produzir livros, porque ele conduz à própria prática social. Como é esclarecido pelo próprio termo, pesquisação, há uma mescla entre prática e teoria, para que o objeto de estudo possa obter resultados sobre o objeto de estudo e uma visão pragmática, já que visa ações concretas e eficientes para produzir conhecimentos. A pesquisação ela é utilizada principalmente nas pesquisas aplicadas, visando gerar conhecimento para aplicação imediata e prática. O histórico da pesquisação. Assim, não há uma certeza sobre quem criou a pesquisação em si. Muitos atribuem ao pesquisador norte-americano, que na verdade era um psicólogo alemão, que migrou para os Estados Unidos em 1933, Kurt Lewin, que ele criou a pesquisação basicamente como uma pesquisa que visava muito mais da prática do que dos conceitos, vamos dizer assim, para meio que influenciar o pensamento das pessoas. Que a ação em si, a prática, ela tinha mais influência para mudar pensamentos, para mudar atitudes mesmo das pessoas, do que a teoria, por exemplo. Mas enquanto muitos atribuem a Kurt Lewin, Dashler e Ewart, por exemplo, eles atribuem a esse pesquisador, esse John Kohler, e outros, como Selene, já mencionam um livro de Buckham, Research for Teachers, que é um livro de 1926, pesquisa para professores, que cunhava também o termo pesquisação. Então, assim, a gente nunca vai saber exatamente como, onde, quando, com quem nasceu a pesquisação, porque esse uso da prática como pesquisa sempre foi usado, desde os gregos empiristas, por exemplo. Então, por isso é difícil definir a pesquisação, por essas duas razões principais. Ela é um processo tão natural que ela se apresenta sob aspectos totalmente diferentes, e também ela se desenvolveu em maneiras diferentes para diferentes aplicações. Ela é um conjunto de pluralidades. Por exemplo, no final do século XX, Dashler e Ewart eles conseguiram identificar 6 principais tipos de pesquisação desenvolvidos em diferentes campos de aplicação.
ela é usada de forma muito diferente. Ela é usada na agricultura, por exemplo, ela é usada na saúde, ela é muito utilizada hoje em dia na tecnologia, assim como ela foi muito utilizada também em prol de movimentos políticos na década de 70 nos Estados Unidos, por exemplo, com o movimento hippie. Então, assim, ela é muito plural em seu sentido, porque ela pode ser usada de formas totalmente distintas em certas aplicações. E ela é muito utilizada principalmente no ensino, na educação. Ela é muito importante. E existem variedades de como ela é usada na educação. Muitos professores e pesquisadores a usam justamente para mostrar para o aluno a prática, porque a gente sabe que é muito mais importante a gente aprender com a prática do que com a teoria, por exemplo. A gente aprende com muito mais facilidade. Vamos colocar, por exemplo, a gente está tendo aula sobre processo penal. Mas e se a gente estiver atuando, estagiando nessa área, a gente vai aprender bem mais do que realmente é o processo penal? É basicamente o que a pesquisação ela coloca em xeque. Então, assim, segundo os pesquisadores, esses pesquisadores aí, Heineken, Kakori, Retunin, parece existir um multiparadigma entre os que fazem a pesquisação, porque a pesquisação é realmente isso. Ela influencia principalmente o estudante a ter um olhar crítico social mais apurado, vamos dizer assim, sabe? Então a pesquisação, ela tem um histórico meio difuso, justamente por isso, porque ela não é fácil de definir quando ela nasceu, com quem ela nasceu, porque sempre existiu no mundo diferentes pessoas usando a pesquisação. Depois que esse termo foi cunhado na literatura por Lewin, ela começou a ser meio que mais vista, vamos dizer assim. Mas ela já foi usada assim bem antes dele e com pessoas que depois dele nem sabiam que ele já tinha usado, sabe? Então a gente não pode dizer com certeza como ela nasceu, com quem ela nasceu, enfim. É isso. Bom, a pesquisação, ela traz consigo certas vantagens. E a primeira a se mencionar é a praticidade, ressaltando o que Raíssa falou, né? De você aprender muito mais de forma prática e de forma mais efetiva. Isso ocorre por causa que o investigador ele tem que se locomover para o meio interno da problemática abordada no momento. E isso também traz consigo um aumento da participação empírica do pesquisador dentro da área abordada, e aí vai aumentar o cunho social da pesquisa, porque ele vai ter envolvimento com as pessoas do problema ou até mesmo com o objeto, né? Pode ser pessoas ou objeto. E também ela traz consigo uma diversidade de métodos, por causa que a pesquisação ela não aborda somente o método participativo. É importante mencionar também o método político e o método técnico. Ou seja, essa diversidade de métodos traz uma análise melhor para que os produtos do meio sejam mais válidos. O método de pesquisação estão diretamente ligados às vantagens e aos principais recursos que o diferenciam dos outros métodos de pesquisa. No método de pesquisa básico, tem que existir uma certa distinção entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. Serve para que as respostas do pesquisador não influenciem no objeto de pesquisa. Coisa que na pesquisação não acontece, porque o pesquisador, inserido no método, inserido no campo de pesquisa que ele está, vai ter um viés político e a pesquisa pode sim ser determinada pelas ideias do próprio pesquisador. Não é um método objetivo dos outros. Como é um método que ele pressupõe a ação propriamente dita, ele é imprevisível. As situações imprevistas desse método são muitas e bem maiores que as outras. É um método que simplesmente não se identifica qual vai ser o resultado final da pesquisa, porque depende totalmente dos ciclos do qual o pesquisador está inserido. É um método que o objetivo ele não é bem delimitado, e é uma das principais desvantagens deles com relação aos outros, porque a imprevisibilidade dele não permite que você possa fazer cálculos anteriores ou então determinar por meio de estatística os resultados, porque é um método que está mudando a toda hora. É uma pesquisa partidária, que é a questão que eu já falei do viés. É uma pesquisa que ela vai tomar partido, sim, e não tem como não tomar. É uma pesquisa que envolve muita gente, é uma pesquisa que as pessoas têm um contato prático direto umas com as outras,
vai ter atrito, as pessoas vão pensar diferente, o atrito vai gerar mais demora na pesquisa, vai gerar mais resultados imprevistos, e vai acarretar os outros problemas. Tempo prolongado, por exemplo. É uma pesquisa que, geralmente, ela tem uma tendência a demorar mais que as outras. E o fato dessa demora é mais um fator que pode fazer ela ou ter um objetivo totalmente imprevisível. Por quê? Vão acontecer atritos, a sociedade ou o próprio objetivo da pesquisa vai ser forçado a ser liberado de maneira mais rápida, os pesquisadores vão se atritar uns com os outros, e vão acontecendo as situações e acaba que uma hora ou outra a verba pode acabar. É um método que, como está em campo, existem muitos custos. É um dos mais custosos. Apesar de ter todas essas vantagens, as desvantagens têm que ser levadas em consideração, sim. Olá, eu vou falar um pouco sobre as conexões da pesquisação com o direito. Como já foi citado, a pesquisação é uma metodologia de pesquisa que a grande premissa dela é essa conexão com o objeto. Então, dentro do direito, a gente tem, como também já foi citado, o uso dessa pesquisação para fazer a prática de alguns conceitos jurídicos, dentro da prática jurídica em si. A pesquisação existe como uma forma de conhecimento empírico, uma forma de obter conhecimento empírico. Mas também existe outra perspectiva para a pesquisação dentro do campo do direito, que é a perspectiva de construção de conhecimento no coletivo. Como a pesquisação envolve muito fortemente o contato entre o pesquisador e o objeto de pesquisa, a formação do conhecimento e, assim, a pesquisa ela influencia diretamente na formação do conhecimento e da cultura da sociedade-alvo que está sendo pesquisada. Um exemplo da pesquisação dentro do campo do direito, tomando esse caráter ativo, esse caráter que modifica o meio onde ela está, é um projeto de extensão que se chama Núcleo de Direitos Humanos, da Universidade de Ouro Preto, UFOP. E nesse projeto eles realizam várias práticas voltadas à área dos direitos humanos dentro da população lá. E nesse projeto de extensão a gente vê claramente a construção de conhecimento no coletivo, pesquisa, a conexão entre os pesquisadores e o objeto de estudo. E a gente vê a pesquisação brilhando na sua melhor vantagem, que é justamente tirando proveito máximo dessa conexão que o pesquisador tem com o pesquisado. E com a presença do pesquisador dentro da comunidade, da sociedade em que ele está realizando a pesquisa, é inevitável que haja conexão entre o pesquisador e os agentes estruturais da sociedade onde ele está pesquisando. E é muito importante que, mesmo que essa conexão dentro da pesquisação seja celebrada, seja sua maior vantagem, é importante que seja respeitada a distância, que essa pesquisa, esse pesquisador, a distância e o respeito que ele tem que ter com os agentes e as instituições já estabelecidas nessa região. Uma das maiores vantagens também da pesquisação é que em projetos como o que eu acabei de citar, no Núcleo de Direitos Humanos de Ouro Preto, acontece muitas vezes contribuições para essas comunidades, e a principal delas é o empoderamento social. É importante citar, eu acho que é pertinente citar, uma pesquisa feita, se eu não me engano, em 1924, por Lélia Gonzalez, já nos Estados Unidos, e as pesquisas dela dentro da sociedade, das comunidades negras dos Estados Unidos, foi um dos principais das pesquisas que principalmente encabeçou o movimento feminista na época. Só que, diferentemente do movimento feminista convencional, a pesquisa da Leila Gonzalez, ela trazia em tona os aspectos que ela reconheceu dentro da sociedade que ela pesquisava, que era a a sobreposição de preconceitos e de dificuldades que as mulheres sofriam, porque além de sofrerem por serem mulheres, serem vítimas de machismo, elas eram vítimas da discriminação por conta da sua classe social e por conta da sua cor, porque majoritariamente a pesquisa de Leila Gonzalez era feita em comunidades de mulheres negras nos Estados Unidos. E é isso, a pesquisação ela tem
esse potencial dela de conexão do pesquisador com o pesquisado abre um leque enorme de possibilidades, tanto para ganho do pesquisador quanto para o pesquisado. E o caráter mais importante que ela tem que ter, principalmente para a área do direito, é a construção de conhecimento coletivo, que o pesquisador junte e armazene o máximo possível de conhecimento sobre aquela população, para, posteriormente, algum projeto de extensão consiga causar um benefício concreto para aquela sociedade, quanto para a sociedade pesquisada receber conhecimentos e participar dessa construção coletiva, para que ela tenha uma perspectiva do direito também, para que ela aprenda direito. E é isso. Bom, eu gostaria de acrescentar um ponto importante, que é a diferença entre pesquisa participante e pesquisação. Enquanto a pesquisação ela pode ter um caráter educacional e social, a pesquisa participante apenas pressupõe a autonomia dos indivíduos ou das comunidades que a realizam. Outra coisa também, o primeiro a utilizar o termo pesquisação, como falado por Raíssa, que foi Lewin, ele dizia que o progresso da ciência ocorre pela ação e na ação. E também afirmava a possibilidade da pesquisação mudar as condições sociais. É isso, muito obrigada pela atenção, professor Paulo. E é isso.